Olá, o canal Vamos Que Vamos Rocha TV News traz informações e notícias atualizadas sobre o tornado que infelizmente atingiu, limpou a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, do mapa, trazendo infelizmente mortes, feridos, percas, danos, dor, angústia, gritos e sofrimento daquela população. Veja nas imagens. O tornado que atingiu a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, foi o maior das últimas décadas, segundo o governador do estado, Ratinho Júnior. A cidade registrou ventos de até 250 km por hora, que deixaram um rastro de destruição. O que era para ser uma tarde tranquila no interior do Paraná se transformou em minutos de destruição e desespero. Um tornado atingiu o município de Rio Bonito do Iguaçu, no centro-oeste do Paraná, causando destruição em 80% da cidade, pelo menos. Vai cair esse poste. Esse poste vai cair. Imagens gravadas por moradores mostram telhados sendo arrancados. Imóveis destruídos e carros revirados pelas ruas. Tudo, gente do céu, tudo no chão. Em poucos minutos, o tornado varreu bairros inteiros, deixando centenas de famílias desabrigadas. Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender os desabrigados e fazer o levantamento dos danos. O governo do Paraná enviou reforços de Pato Branco e Laranjeiras do Sul, também para ajudar nos resgates e na limpeza das vias. De acordo com o CIMEPAR, o tornado trouxe ventos que podem ter ultrapassado 250 km por hora. O som do vento deu lugar ao silêncio e à solidariedade, na cidade com pouco mais de 13 mil habitantes. Nos últimos 30, 40 anos não tinha se visto um tornado com essa força. Nós estamos falando de um tornado nível 3, com ventos acima de 250 por hora, quer dizer, algo que é difícil realmente alguma casa, até mesmo algum prédio comercial fiquem de pé. Nós vimos aí muitas vezes silos, gigantescos indo ao chão, postos de gasolina. Então realmente foi uma catástrofe sem muito precedente na história do estado do Paraná, e agora cabe a nós a poder primeiro nos solidarizar com as famílias, mas acima de tudo já preparar toda uma força-tarefa para a reconstrução dessas cidades. Realmente são imagens assustadoras desse tornado que atingiu essa cidade com uma força e uma proporção muito grande, varrendo tudo que estava pela frente. Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, é uma cidade de 14.297 habitantes, que fica situada e localizada na região centro-sul do estado do Paraná, fazendo parte também da região centro-oeste do estado. Essa que foi atingida, devastada, varrida por um tornado que foi confirmado pelo CEMIPA, Sistema de Tecnologia Monitoramento Ambiental do Paraná. Esse tornado veio com ventos que conseguiram, superaram e ultrapassaram a velocidade significativa de 250 km por hora. Exatamente, 250 km por hora. Este tornado que atingiu Rio Bonito do Iguaçu foi detectado no nível em uma proporção nível F3, em uma escala que vai até o nível F5. Ou seja, uma força muito enorme, inimaginária, destruidora, avassaladora, que veio contra a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná,
limpando tudo que estava pela frente. Embora a previsão inicial menciona-se que era um ciclone extratropical que estava vindo em direção à cidade. Mas por que houve este pensamento? Porque praticamente o nosso Brasil, entre aspas, ele não é atingido por tornados nessa proporção, nessa força, com essa significância. Mas logo eles tiveram que acreditar e cair na realidade que realmente era um tornado que atingiu o Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, com a força destruidora que deixou vítimas, feridos e prejuízos naquela cidade. Rio Bonito do Iguaçu foi emancipada no ano de 1992, com a instalação oficial ocorrendo em 1º de janeiro de 1993. A cidade de Rio Bonito do Iguaçu foi atingida e assolada por este tornado no final da tarde de sexta-feira, 7 de novembro de 2025, com a destruição significativa, monstruosa, que ocorreu por volta das 17 horas e também no início da noite de sexta-feira, deixando um prejuízo estimado de 80% a 90% na cidade e na área urbana, além de perdas, prejuízos e também danos na zona rural. Ou seja, varreu, limpou tudo que estava pela frente. Um tornado com força desproporcional ao tamanho daquele município e daquela cidade. O tornado que atingiu o Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, deixou até o exato momento 6 vítimas fatais, por nome de Adriene Maria de Moura, de 47 anos, Júlia Yaspes, de 14 anos, Claudinô Paulino Rizes, de 57 anos, José Retiques, de 83 anos, Jurandir Nogueira Ferreira, de 49 anos, e José Nery Jeremias, de 53 anos, que morava em Guarapuava. Ou seja, toda aquela cidade que estava na rota, na direção da passagem do tornado, ele saiu varrendo e limpando tudo pela frente. O tornado também atingiu cidades de Santa Catarina como Dionísio Cirqueira, Xanxerê, mas não com a mesma intensidade e força que atingiu o Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. O tornado que devastou o Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, partiu-se depois em direção a São Paulo, com previsão de chuvas muito fortes localizadas naquela região. Este tornado fez parte de um sistema mais amplo, entre aspas, maior do que ciclone, que afetou as regiões oeste, sudeste e centro-sul do Paraná, que se deslocou posteriormente após atingir essa cidade para o sudeste, atingindo o litoral também de São Paulo, Rio de Janeiro e o estado do Espírito Santo, e depois disso perdeu força e foi-se sobre o mar. Se você olhar e analisar, ele passou em todas essas cidades, e por mais que ele foi perdendo um pouco de força, ele causou destruição e morte em várias cidades aonde ele passou. Percas, prejuízos inigualáveis, incalculáveis para muitas famílias que demorou tempos e tempo para construir a sua casa. Tá aí, pessoal. Vocês viram imagens que não dá nem para acreditar. Destruição. Imagens aterrorizantes que aconteceu. Vamos pedir a Deus para que Deus possa dar força aos moradores dessa cidade e às famílias que perderam seus entes queridos, que venha ter força suficiente para passar este momento de dor, de angústia e de sofrimento, e que o governo e o prefeito dessa cidade
venha estender as mãos para esses moradores e não venha abandonar eles nesses momentos mais difíceis. Vamos orar para que Deus possa abençoar e possa colocar o bálsamo no coração dessas famílias. E venha enviar um recurso para que eles possam construir a sua casa novamente. Essa foi uma triste notícia que o canal Vamos Que Vamos Rocha TV News deixou para vocês. Mas desde já, antes de finalizar, peço a vocês que vão assistir esse vídeo que vamos fazermos junto uma corrente de oração a favor dessa família e dessas famílias. Eu tenho certeza que Deus vai nos ouvir e essas famílias vão superar esse momento difícil de dor, angústia, tormento e dificuldade que está enfrentando. Que Deus abençoe e até a próxima notícia, querendo Deus. Amém.